Meu nome é Silvana Carminati, sou atual presidente da ABD, e é uma grande alegria estar aqui com vocês essa noite para anunciarmos nossos novos diretores, os novos diretores da ABD no Ceará. A Associação Brasileira de Design de Interiores, há 40 anos, representa a luta pelos interesses dos profissionais e está comprometida com a defesa de todos que atuam em seu segmento. Com associados em todo o Brasil e 15 regionais presentes nas principais cidades, a ABD se dedica ao constante aprimoramento e especialização dos seus associados, realizando palestras, debates, simpósios, cursos, concursos e o nosso congresso, o CONAGE, que vocês tanto conhecem. Oferecemos consultoria jurídica e contábil, tabela de honorários e modelos de contratos que fazem parte dos benefícios encontrados pelos associados, além de todos aqueles benefícios que você já conhece do ABD Clube e de todo o trabalho da ABD e de seus voluntários. A ABD acredita que apenas com a excelência da formação acadêmica e com o desenvolvimento pessoal apurado, nossos profissionais, designers de interiores, continuarão e construirão uma carreira sólida e duradoura. Em 2016, conseguimos a regulamentação da profissão de design de interiores no Brasil e agora trabalhamos junto aos CREAs, como vocês já sabem, de todos os estados para que os designers de interiores de nível superior possam fazer parte desse conselho. Isso tudo só é possível porque somos uma associação forte e andamos de mãos dadas por todo o Brasil. Nossas regionais desempenham um papel fundamental para a existência da ABD, que trabalha regionalmente conteúdos e ações estratégicas através de ações e atividades que amparam os designers de interiores, associados e não associados à ABD. Temos muitas novidades para o próximo ano, mas agora é com imensa alegria que anunciamos o diretor da ABD no Ceará, Ricardo Vale, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Consumidor, graduado em Design de Interiores e especialista em Feng Shui. Ricardo atua como designer de interiores e designer de mobiliário. Atualmente é diretor da Farben Design House, galeria de arte e espaços de mentoria artística da cidade de Fortaleza. E o nosso vice-diretor, também uma pessoa muito querida nossa, que no passado, junto com o Ricardo, sempre nos ajudou, desde que eu cheguei na BD em 2017, o André Monte, designer de interiores, que há 17 anos está à frente do estúdio André Monte, já assinou projetos em Fortaleza, São Paulo, Recife, Brasília, Teresina. André, não vou ler a lista toda, é grande, hein? Orlando, Londres, é especialista em design de interiores e luminotécnica e tem muitas e muitas participações na Casa Cor. Vale ressaltar que o trabalho que fazemos na ABD é voluntário e necessita de muita disposição e força de vontade para os desafios da nossa profissão. E é por isso que quero deixar com cada um de vocês meus mais sinceros agradecimentos pela dedicação que já podemos sentir com a realização desse evento aqui em Fortaleza. Temos certeza que o trabalho de vocês será de grande valia para toda a classe. Obrigada de coração e agora eu vou passar a palavra para os nossos novos diretores. Ricardo, é com você. Boa noite a todos que estão assistindo a gente, né, os designers de interiores do Ceará. E eu quero aqui, nessa oportunidade, antes de qualquer coisa, agradecer a Silvana pela confiança que ela está depositando em nós, em mim e no André, né, de estar recebendo a Regional Ceará da ABD, e também agradecer aos nossos companheiros de trabalho, né, porque, na verdade, eu tenho a compreensão de que o nosso trabalho aqui, o trabalho da ABD, né, não só aqui, mas em São Paulo, no Brasil todo, é um trabalho de grupo, né, é um trabalho de equipe, em que os designers de interiores precisam se unir para se tornarem mais fortes, né, e é isso que vem acontecendo aqui no Ceará. Ultimamente, eu fui procurado pelo André e pela Luciana Brasileiro, querida colega, grande profissional, que se uniu comigo e com outros colegas também. Nós estamos discutindo o futuro do design de interiores no Ceará, né? Esse momento é muito oportuno e veio a ser instalada a regional, né? E eu acho que isso é um momento de ganho, é um momento de vitórias na medida que a ABD conseguiu trazer para a gente essa união com o CREA, né, no Ceará,
Então, isso tudo é uma coisa, um momento muito especial para nós, né? Então, eu quero agradecer aos colegas, quero dizer que eu conto, sim, com a participação de todos, com a união de todo mundo nesse propósito de fazer a ABD crescer no Ceará e fortalecer o nosso trabalho, né? E também já quero, viu, Silvana, me colocar à disposição de designers de interiores, não só aqui do Ceará, mas do Brasil, de São Paulo, da sede, né, para a gente trabalhar junto, para a gente somar esforços, e eu estou me colocando assim disponível mesmo, sabe, para quem quiser pegar meu telefone e entrar em contato e, sei lá, perguntar, sentir necessidade de conversar, de pedir orientações, inclusive com relação ao relacionamento de associação com a ABD, né, a gente está aí disponível. Né? E ao André Monte, nosso colega, né, eu quero agradecer a confiança dele de dar a mão comigo aí nesse momento, para a gente trabalhar junto, né, e fazer esse trabalho aí. Eu conto demais com o André, com a experiência dele, muito maior do que a minha na área de design de interiores, mas eu tenho a certeza de que os nossos esforços juntos vão dar um resultado bem bacana para o design de interiores no Ceará. Né? Fala aí, André, dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos e por estarem juntos aqui com a gente. Eu acredito que a ABD é uma associação, então a associação é feita por associados e por colegas, e acredito que a nossa força vai legitimar aqui o trabalho de design de interiores que a gente tanto ama e que é a profissão que nós abraçamos. E gostaria de agradecer a todos a confiança que estão depositando em mim, no Ricardo, como os que vão levar essa primeira bandeira aqui na nossa regional, no Ceará, e a gente conta com a ABD Nacional sempre para nos ajudar e sempre para nos apoiar e amparar no que a gente tem de necessidade e dificuldade. Também me coloco à disposição de todos o que precisarem, estou aqui de coração aberto para ouvir e transmitir aqui o que a gente pode contribuir na nossa formação e na nossa profissão. Obrigado a todos. Acho que hoje é uma grande noite, é uma celebração todo esse tempo de trabalho que a gente vai ter, ouvindo uma profissional tão experiente quanto a Bianca e celebrando a instituição ABD Ceará, aqui que começa a partir de agora. Obrigado. Seria interessante falar também, Ricardo, do Neandro, né? Vocês têm uma pessoa muito forte no nosso conselho, ele está no conselho acadêmico, faz parte do grupo da Nora, e ele ajudou muito, até nessas primeiras reuniões junto ao CREA Ceará, uma pessoa muito presente na ABD, e ele está por aí, por acaso? Leandro deve estar, sim. Oi, Silvana, estou por aqui acompanhando. Então dá um alô, obrigado. Favor, mostre sua carinha. Espera aí. Neandro também é prata da casa. Boa noite, coordenador do principal curso de design de interiores de Fortaleza, uma pessoa que sempre nos ajuda, né, Neandro? Se apresenta, por favor. Estou sempre aqui à disposição. Neandro, né, muitos aí, eu estou vendo alguns nomes conhecidos, inclusive, aí. Boa noite, pessoal, os que eu conheço, os que me conhecem, os que não conheço, os que eu vou conhecer ainda, né? Uma boa noite, bem-vindo. Bem-vindos a essa live, né? Sempre é ótimo ouvir pessoas falando da nossa área, da nossa carreira, principalmente nesse momento tão especial, né? Aí em particular a Silvana, o Ricardo e o André, né? Agora aí à frente da nossa regional aqui no Ceará. Como a Silvana bem disse, estou ali junto com a Nora e as meninas do conselho para o que daí vier aí no que diz respeito ao acadêmico. Então, podem contar comigo, né? Estamos aí também na luta aí do vínculo ao CREA, né? A luta que vem sendo aí travada e conseguimos aí as nossas vitórias, né? Com a força da Silvana à frente da BD, uma força da BD nacional. Força da BD, a força da BD. Força da BD nacional, né? Você comandando aí esse processo e a gente por aqui, na medida do possível, atingindo e chegando a esses objetivos. Tá bom? Muito obrigada, viu, Neandro? Não vou me estender, claro que a noite não é minha, a noite é nossa.
Vamos aproveitar. Obrigado, Neandro. Um beijo no Nada. coração. Obrigado por tudo. Agora nós temos uma palestrante querida. Eu tinha pedido para o Ricardo, mas eu não consigo parar de falar, Ricardo. Você me perdoa dessa vez. Nós temos uma pessoa muito querida, uma profissional que está há bastante tempo no mercado. É uma parceira da ABD já de outros tempos. Ela está na ABD, eu acho que há mais tempo que eu, inclusive. A Bianca Munhato, né? Mas nós falamos Mugnato. Ela é designer de interiores, formada em Minas Gerais e atua em São Paulo há alguns anos. Ela vai se apresentar e contar para a gente um pouquinho do dia a dia dela, como ela construiu essa carreira tão sólida e como que ela lida com essas dificuldades do nosso dia a dia de design de interiores, que foi exatamente o pedido dos associados de Fortaleza. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite. Antes de mais nada, é um prazer estar nessa noite tão memorável, né? Na abertura aí de mais um braço da ABD, fortalecida aí no Nordeste, representada essa região muito promissora, muito forte. Então, parabéns a vocês todos, né, que estão à frente, realmente os associados aí da nossa regional. Sejam todos bem-vindos, porque realmente é a força que faz dar o corpo maior da nossa profissão. Se você vê uma andorinha voando sozinha é uma coisa, se você vê a revoada de todas elas juntas, um encanto é outro, né? Todo sincronizado, realmente com um foco direcionado para elevar a categoria profissional ao nível que realmente a gente sabe que ela merece, que nós sabemos que a gente pode contribuir com a sociedade nesse sentido. Então, parabéns aí, né, Ricardo, André e toda a turma aí que está no back aí da ABD Ceará. E parabéns, né, Silvana? Abrindo os braços, abraçando o Brasil com uma dinâmica bem só de sucesso, né? Isso é muito bom. Parabéns para nós, para todos nós. Então, eu fiquei muito lisonjeada com esse convite, fico muito feliz de trazer para vocês um pouco da minha experiência profissional, né? Sei exatamente os percalços que a gente vem trilhando ao longo desse tempo. Eu formei em 88 na Universidade Federal de Uberlândia, sou bacharel, e na época meu curso chamava de decoração, e em 88 mesmo eu montei a nossa empresa tem 34 anos, tem uma informação que é uma das mais antigas CNPJ, já com esse título de decoração e design de interiores, né, que é consolidado. Nós somos especializados só em fazer projetos, então a gente não tem o viés da obra, vamos começar a abrir agora um braço só de execução de obra, junto com o pessoal de engenharia, que está somando conosco agora. Então, a Interarte ela tem 34 anos só de desenvolvimento de projeto de interiores. Então, ao longo desse tempo, eu já passei por muitas situações, né? Muitas dificuldades e muitos meandres que eu estou aqui pronta para ajudar vocês a colaborar, a dividir essas experiências com vocês. Então, eu estou aqui de corpo e mente aberta para poder colaborar com vocês em qualquer questionamento que vocês tenham para fazer. Então, minha empresa nasceu em Minas Gerais, nasceu em Uberlândia, atuou lá durante 18 anos, né? No período que eu estava em Uberlândia, ao longo dos anos, sempre com CNPJ, sempre com firma já constituída, nós tivemos várias abordagens do próprio CREA, né, do pessoal que vinha ver que tipo de atividade que eu estava fazendo e fui chamada várias vezes a prestar conta do que eu estava fazendo. E aqui em São Paulo também, no começo, em 2000, quando eu mudei para cá, em 2000 eu vim acompanhando meu marido no trabalho, trouxe meus filhos, e eu montei o escritório lá, logo no começo, trouxe meu escritório para cá, e aqui também tive muitas visitas de fiscais, né, de um modo um pouco constrangedor, porque a palavra vinha dizendo o seguinte: exercício ilegal da profissão. Isso para quem está trabalhando, que tem todo um compromisso, né, de tentar fazer o trabalho
da melhor forma possível, com maior honradez e responsabilidade, é muito doído, né? Porque você entra numa linha de como se você estivesse exercendo um crime. Exercício ilegal da profissão é uma das frases mais duras que eu já ouvi na minha atuação profissional. Então, eu imagino que, além disso, às vezes é a falta de conhecimento que o próprio mercado tem das nossas atividades, né? Do que você faz. E, ao longo desses anos, já fui chamada de engenheira, de arquiteta, e eu sempre falava, quando era decoradora, o título, né, antes, porque todo mundo chamava de decoração, não, eu sou decoradora, não, ou eu sou design de interiores. E hoje, depois de tudo isso, eu fico muito feliz quando eu vejo o meu cliente falar, essa é a minha designer, e fala com a boca cheia. Então, eu sinto que nós conquistamos um espaço, não só questão assim, de mercado, mas também de respeito e admiração pela nossa categoria. E isso é um sucesso coletivo, é um sucesso de todo mundo, e é um sucesso principalmente porque a ABD realmente teve uma participação muito importante em orientar esse voo de andorinha de todo mundo, coordenar isso e criar um corpo e falar, peraí, calma, nós somos esse profissional que tem essa atividade, atua nesse mercado, merecemos respeito e agora nós somos admirados. Então, parabéns para todos nós. Então, Bianca, vocês estão me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Pronto. Sim, estou te ouvindo. O que vamos dizer assim, o grande objetivo da nossa reunião de hoje, né, além da abertura da nossa regional, é trazer para os designers de interiores do estado do Ceará a possibilidade de ouvir de uma pessoa com larga experiência como você, com um escritório já bem consolidado numa cidade, na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, né? E com todas essas, como você bem disse, com todos os perrengues que você passou ligada a essa situação das fiscalizações das nossas obras, né? A gente queria entender, né? Os designers do Ceará estão querendo entender esse, como eu disse, esse prospecto, né? Até onde a gente pode ir, até onde, como designer de interiores, a gente pode ir com a garantia, com a certeza de que quando o fiscal chegar, nós vamos estar tranquilos e dizer, olha, eu estou só exercendo a minha profissão. Né? Você falou aí em exercício legal da profissão, isso é um dispositivo do Código Penal, sabia? O nome o tipo penal é exercício legal da profissão. Né? Nossa, isso doía tanto, Ricardo, isso doía tanto quando chegava aqui. E, assim, depois de um certo tempo, você vai ficando mais escaldada e vai entendendo que tudo é uma questão de você se posicionar, né? Primeiro, por que exercício legal da profissão? Primeira pergunta, por quê? Por quê? Aí eu pego... Primeira coisa que eu acho que todo profissional tem que estar preparado é estar com o seu diploma na mão. Sim, sim. O que te dá o título de você exercer a profissão é a sua formação, né? Certo. Nós temos uma formação que ela é a porta de entrada. Então, aquela coisa que antigamente falava assim, você não é meio careta colocar o diploma lá na parede e tudo mais. Eu não tenho meu diploma na parede, entendeu? Mas eu já tenho ele aqui na mão. Eu tenho os 2 diplomas aqui na mão. Então, a primeira coisa que me resguardava era, peraí, só um pouquinho, exercício legal da profissão, por quê? Olha aqui, eu sou formada por uma universidade federal e está aqui, eu estou atuando. Aqui está o CNPJ da minha empresa que eu emito nota fiscal. Então, aonde eu estou errada? Né? Porque você está fazendo uma modificação, você está falando que você está fazendo obra. Isso tudo realmente foi objeto de muito estudo dentro da ABD, inclusive, para a gente decidir e definir, junto com a nossa lei, a nossa competência. Sim. Nós trabalhamos dentro do contexto da construção civil, né? Então, nós trabalhamos, nosso métier é uma obra, é obra, né? Então, quando nós temos a nossa atribuição profissional muito bem listada na nossa lei, o que nós podemos fazer? Eu posso fazer troca de piso, eu costumo falar o seguinte, tudo que eu tenho, que eu falo para os fiscais
tudo que está da parede, do reboco para cá, é meu. Tudo meu. Tudo meu. Tudo que está da parede para dentro, nada meu, eu não quero saber e eu não faço. E eu falo, e só isso já é um trabalho tão grande que eu não tenho o menor interesse em tratar do que está lá dentro da parede. Isso eu já vou deixar para os arquitetos, para os engenheiros, que eu acho que já está de bom tamanho, né? Porém, o que acontece? O designer, o designer ele tem que entender o ser humano. E outra coisa que é muito importante, né? O professor Gétero falou muito bem na abertura aí. Aliás, linda essa abertura, hein, Silvana? Adorei. Nossa, maravilhosa. E ele falou, a gente tem que gostar de gente, né? Então, o que nos difere de outros profissionais que estão aí no mercado? Porque o nosso olhar é do indivíduo. Se o arquiteto faz a casa e você vai tentar, vai mudar lá para dentro e você vai ajustar como que você vai colocar teu mobiliário, e isso é muito da arquitetura, e eu não estou falando que a arquitetura de interiores não entra um pouco dentro da nossa área, não quero dizer isso, mas muito mais do que isso é nós, designers de interiores, entender como é que aquele nosso cliente vai caminhar, como que ele vai sentar. Ele quer sentar tomando uma luz, ter uma janela, uma luz natural naquela mesa do café da manhã, ele quer ter isso? Então, essas percepções de entender o que esse indivíduo quer, deseja e almeja, muitas vezes a nossa atribuição. Então, hoje, o que eu falo muito para os já ter fiscais aqui? Eu falo, olha, o que eu faço é interpretar como que o meu cliente vai se locomover dentro de um espaço definido por paredes e retratar isso de tal forma que eu vou materializar tudo aquilo que ele precisa. E se for necessário fazer alguma sugestão de intervenção para que ele tenha aquela luz natural entrando na mesa na hora que for tomar o café da manhã, durante, por exemplo, o solstício de inverno, que eu vou chamar um profissional que é competente para tal, para fazer essas intervenções. Só que eu jamais vou fazer algo que não esteja dentro da minha competência. Então, eu acredito assim, quando eu tive essas abordagens por conta do exercício legal da profissão, quando eu começava a falar exatamente do que eu faço, aí o fiscal falava, peraí, não, já estou te entendendo, eu estou entendendo o que você faz. E você tem um diploma, você tem uma empresa e você faz só os interiores. Sim, só os interiores. Olha, eu nunca tive nenhuma autuação assim que pudesse gerar transtorno, que tivesse desdobramento, porque essa linha do respeito, ela é muito, muito forte. E eu sempre tenho um colega engenheiro ou arquiteto trabalhando comigo que faz exatamente aquilo que eu não quero fazer, eu não gosto de fazer e nem é da minha competência fazer, embora eu possa até conhecer tecnicamente de muitas informações, mas eu deixo para os meus colegas fazerem, que são os arquitetos, os engenheiros, e está excelente. Então, quando você sabe exatamente o que você trabalha, o que você faz, não tem nada que venha a falar que você está fazendo exercício legal da profissão, né? Então, esse é o maior recorte, saber o que nós fazemos. Gente, e o que nós fazemos já dá um trabalho, porque você tem que ter uma pesquisa de estilo, você tem que analisar a gestualidade do indivíduo. Eu não falo que a gente faz entrevista e briefing. Isso, eu falo que nós fazemos anamnese. Nós fazemos aqui anamnese. Que profissional que você vai procurar aí fora que pergunta se faz anamnese? Por que você faz anamnese, Bianca? Porque eu quero saber se ele tem alergia. Eu trabalho com interiores, controle ambiental está dentro da minha atuação. Eu fiz um trabalho na Casa Cor, em que eu apresentei sobre o quarto do rapaz alérgico. Isso foi em 1999. Eu quis fazer um recorte na minha primeira participação da Casa Cor, que era o quarto do rapaz alérgico. Mas o que tem a ver isso com decoração, Bianca? Isso eu estou falando lá, né, há 300 anos atrás. O que tem isso a ver com a decoração? Eu falei, porque eu não faço decoração.
eu crio um ambiente esteticamente bem resolvido e que venha de encontro ao bem-estar do meu cliente. Então, se eu identifiquei nas minhas perguntas que ele tem um quadro de alergia, cabe a mim saber se é a pó, se é a ácaro, se é uma alergia a toque de determinado produto, porque eu não posso colocar uma almofada, de repente, de um tecido de rami, porque ele pode ficar empolado, ou eu não posso, se ele é alérgico a pó, eu não posso ter uma cortina toda pesada que vai dificultar a limpeza. Então, esse tipo de entrevista, quando você fala como design, esse viés, que eu acho que é a nossa realidade, aí todo mundo fala, não, você não faz exercício legal da profissão, você faz exercício da sua profissão de verdade, né? Então, eu não culpo muito essa certa confusão, sabe, que nós temos por aí. Eu não culpo, não. Porque é o seguinte, a nossa formação, a maior parte dos egressos, aí, quando a gente estuda, quem nos forma, são muitos arquitetos e muitos engenheiros, né? Eles nos dão aula e eles têm uma grade curricular e muitas vezes trazem essas informações com viés muito da arquitetura. E o domínio, você sabe que quando o professor é muito bom, ele ensina aquilo e a gente absorve e a gente quer fazer igual, né? É um pouco desse viés aí. Eu sei que na aula de física, eu tinha uma professora de física sensacional, Margarete. Gente, eu saí do segundo grau achando que movimento retilíneo uniforme era a coisa mais linda do mundo, que todas as leis da física era aquilo, e eu queria ser física. Eu vou fazer física. De tão bom que o professor é, né? Então, nós temos excelentes professores arquitetos que dão aula para design de interiores. E daí a gente sai de lá um pouco confusa, achando que a gente pode fazer o que o arquiteto faz. E não é isso. Cabe a nós entender toda aquela bagagem de informação que nós temos e saber olhar o indivíduo como um único ser para ocupar aquele único espaço. E oferecer para ele toda aquela bagagem de conhecimento, seja de estilo, seja de análise de materiais, seja de estudo ergonômico, seja de uma percepção de valor em questão de iluminação, enfim, oferecer de tal forma que fica sob medida para esse indivíduo. Já parou para pensar o quanto que nossa profissão é incrível e não tem nada igual, não tem parâmetro? Então, como que a gente faz exercício legal da profissão, né? Bianca, deixa eu te perguntar uma coisa. E, assim, eu imagino que o teu volume de trabalho deve ser bem grande, né? Com tanto tempo trabalhando na profissão, eu acredito que o volume de trabalho seja bem grande. E, assim, para cada projeto seu, você consegue um parceiro engenheiro ou arquiteto, ou você tem esses profissionais empregados no teu escritório? Então, vamos lá. Eu tenho, assim, ao longo desses anos, eu tive várias formas de desenvolver o trabalho, e eu aprendi muito com o nosso escritório, tem o selo ISO 9001, que, na verdade, é um parâmetro de que a metodologia que você trabalha, ela pode garantir um resultado de qualidade simultânea. Porém, diante dessa pandemia, eu tenho um selo de 2000 antes da pandemia. Depois da pandemia, nós estamos trabalhando em como controlar essa forma de trabalhar diante dessa realidade. Então, eu já tive parceiros arquitetos dentro do escritório, onde a gente tem contrato, né? Contrato de parceria, onde ele desenvolve todo o trabalho de arquitetura e eu, a parte de interiores. O meu diálogo com o cliente, no que tange a questão de percepções e tudo mais, é direto com o cliente. Então, eu sou a porta de entrada do escritório, mas aqui dentro eu garanto o trabalho para todos os arquitetos e engenheiros que a gente tem aqui. Então, e a partir do momento que eles percebem que eu faço questão de colocar o nome deles nos meus trabalhos. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma casa de campo que é toda de eucalipto autoclavado, onde eu fiz um estudo de gestualidade do meu cliente, da família dele, as percepções
do que ele gostaria, aonde ele gostaria de sentar e ver a paisagem externa, aonde ele gostaria de tomar o café da manhã vendo aquele lago, qual a estatura dele, ele é uma pessoa muito alta, a esposa também é muito alta, qual a melhor altura, ele gosta de cozinhar, então qual a melhor altura que eu iria fazer aquela bancada. A gente fez toda essa listagem, e aí chamei a nossa arquiteta, no caso dessa casa aí, a arquiteta Luciana Tinelli, faço questão de falar, porque é o seguinte, é a responsabilidade dela, profissional, também naquilo que ela está propondo. Ela não vai só desenhar, ela está ali colocando a marca dela. Então, é uma cooperação. Então, se eu falar, olha, o Lu, o negócio é o seguinte, o nosso cliente quer sentar aqui e está vendo aquele cenário lá. Isso é pré-requisito para a altura daquele peitoril da janela. Então, por favor, não faça aquele telhado descendo demais, porque senão vai tampar o morro. Então, olha só como que é o trabalho. Então, dentro do nosso escritório, nós temos arquitetos parceiros, e esses arquitetos parceiros, eles têm a credibilidade, o respeito e a autoria da sua participação enquanto arquitetos nos nossos projetos. Isso eu faço questão. Tá. Você reconhece a autoria, coloca o nome deles nos projetos. De arquitetura. De arquitetura. Exatamente. Agora, na parte de interiores, é a minha praia. Aí, porque é exatamente isso que eu faço, né? O trabalho é um trabalho... eu faço parte aí pela ABD da ABNT. Sim. Todas as normativas, né, que diz respeito à construção civil, nós temos a nossa participação como intervenientes. Todos que intervêm para que aquela construção ela seja edificada dentro de um padrão de qualidade que vai atender o desempenho exigido pelo aquele cliente, é um trabalho de cooperação de cada parte, né? Então, por exemplo, se o nosso cliente quer ter um banho super volumoso de água, não é competência só minha. Eu posso colocar lá uma ducha com uma vazão boa, mas o cálculo da coluna d'água é do engenheiro, né? Mas se ele quer tomar um banho, olhando pela janela também, vendo aquela paisagem, eu estou falando dessa casa de campo ainda, dessa paisagem maravilhosa, essa janela diz respeito a uma fachada, diz respeito a um telhado, diz respeito a uma volumetria, e que tem a colaboração do nosso arquiteto. Então, olha que bacana que é se você dá o crédito para o arquiteto que, na verdade, em função do seu bem-estar da parte de interiores. Então, hoje, aqui no escritório, aí vou falar de pós-pandemia, né? Muitos arquitetos, muitos engenheiros trabalham conosco porque sabem que a gente faz toda essa triagem para que o projeto seja assertivo de tal forma que, no final das contas, o cliente acha que a gente nem participou do projeto, todo foi ele que fez. Que eu acho que é a melhor coisa. Quando você consegue fazer o projeto absolutamente sob medida para o teu cliente, né? Então, eu acho que esse respeito e essa linha nos ajuda muito a definir a nossa dinâmica de trabalho aqui. Bianca, existe uma situação que, vamos dizer assim, os profissionais aqui no Ceará, eles estavam vivendo vamos dizer assim, um assédio de fiscais, né, que atuavam, por incrível que pareça, não sei se isso aí já aconteceu em São Paulo, mas atuavam nas redes sociais. Ou seja, o colega estava passeando dentro da obra e tinha uma foto dele na obra olhando, sei lá, uma aplicação do gesso no teto, um revestimento, e colocava uma fotografia desse tipo na rede social, né? Então, o que os fiscais faziam? Eles viam as fotos e aí já tiravam as conclusões deles e começavam a chamar atenção. Seriam notificações, a primeiro passo, entendeu? Então, assim, me diz uma coisa, na tua atuação, o que você faz, vamos dizer, eu acredito que você usa rede social, né? Eu não uso muito, mas eu uso. E eu vou falar uma coisa, me estranha muito esse tipo de abordagem por parte dos fiscais, porque, na verdade, nós estamos exercendo a nossa profissão. Sim.
E é como você bem Se na falou, nossa né? lei, a nossa lei fala sobre você pode, para você ir numa obra, para você fazer um projeto, você tem que fazer uma vistoria no local. Você Sim. tem que reconhecer. E Como que eu acompanhar posso a entender? execução, né? Oi? Acompanhar a execução. Não, é fundamental, por exemplo, até porque o design de interiores não repete detalhe. Cada indivíduo exige um detalhe particular para ele. Então, cada executor. É muito difícil para o nosso mercado executar um projeto de design de interiores, porque cada pasta é um show diferente. Não existe uma partitura, né? Um show. Ah, eu vou tocar aqui a mesma música que eu toquei no palco de lá. Esquece. Cada ambiente existe um detalhe diferenciado que diz respeito ao indivíduo que nós estamos fazendo. Como que você não vai na obra fiscalizar? E é ambiente de obra, sim. Então, muitas vezes eu faço as minhas postagens, faço questão de mencionar o arquiteto que está comigo, porque eu tenho tanta segurança do que eu faço, e o que eu faço é muito especial e é muito diferenciado, que eu não tenho o menor problema de dividir que o arquiteto está fazendo aquilo que é da competência dele, e o engenheiro é daquilo da competência dele. Por que que eu não tenho o direito de mostrar para todo mundo aquilo que eu estudei e sou formada, sou gabaritada para poder fazer? Entendi. Não faz sentido isso. Isso parece até abuso de poder, né? Desculpa. É um abuso de poder, não é? Porque se você é profissional, você está atuando, você tem um contrato para estar naquele ambiente, você está colaborando com o teu conhecimento, eu não posso dividir isso na mídia social? Lógico que sim, né? Então, e assim, eu particularmente, sempre que eu estou fazendo menção dos meus ambientes de interiores, nem sempre eu menciono que eu estou com um arquiteto ali. Mas todas as vezes que eu foco a questão, às vezes, de uma janela, ou eu faço uma tomada na parte externa, eu faço questão de privilegiar, porque esse arquiteto gosta de trabalhar comigo. Porque se eu tenho uma visibilidade, e olha que eu nem faço investimento em mídia, tá? Eu não faço. Porque é uma postura que eu adotei, eu respeito muito todo mundo que faz, acho muito bacana, que é um veículo muito bacana para quem está aí querendo mostrar, mas é um viés que eu adotei e eu falo, olha, eu tenho o meu nome, a minha página pessoal, tenho a minha da empresa. Agora, nessa questão da pandemia, eu desde final de 2019, eu não consigo entrar na casa dos meus clientes para filmar, fotografar, porque nosso respeito ao ser humano é tão absurdo que eu fico constrangida de pedir licença para ir lá tirar fotografia. Porque o indivíduo não é o mais importante, por que eu vou levar o meu fotógrafo lá para contaminar a casa inteira, sendo que... E outra coisa, né? Todo mundo estava terminando e todo mundo mudou para dentro. Porque era assim, tinha que resolver rápido. Então, desde 2020, de março, 2019, que isso também é uma dinâmica que a gente pode falar, que normalmente todo começo de ano eu renovo os contratos, eu fecho todos os contratos até mais ou menos essa meada de maio, e aí a gente trabalha nesses projetos todos ao longo do tempo. Quando é lá para outubro, novembro, eu começo a fazer produção, a gente finaliza até lá para o dia 1º de dezembro, aí entrega, todo mundo vai lá para dentro e tudo mais. Quando é janeiro, tem carnaval, festa ainda, árvore de Natal, você não pode tirar foto, né? Com árvore de Natal não rola. Aí, esse ano de 2020, eu falei, passou o carnaval, nós vamos fotografar. Todos os roteiros prontos, quem disse que dava para fotografar? Então, as mídias sociais, no meu sentido, que o meu tamanho, meu respeito é tamanho, que eu falei, o que eu vou postar? Não vou postar nada. Aí, vamos fazer live, vamos fazer isso. Eu falei, olha, eu acho que live tem que ser ambiente fechado, onde você vai colaborar com informações que tem muito respaldo para poder abastecer de conhecimento aquilo que você de fato vive e trabalha. Porque não dá para você... Eu não falaria de uma coisa que eu não tivesse um lastro de segurança muito grande para contribuir.
Então, eu falei, não, live também não. Então, quando eu estiver, por exemplo, fazendo uma tomada de uma obra, que está acontecendo as obras, né? E a obra está lá com o pedreiro e está todo mundo trabalhando, mas meu cliente não mora ali. Então, eu vou e faço menção, sim, aos arquitetos que estão comigo, inclusive em agradecimento. A gente cria uma engrenagem tão bacana de respeito e colaboração em que todo mundo ganha, gente. É muito legal isso. Então, eu fico muito assim, sentida de pensar que estão passando por uma situação dessa. Eu já passei, conforme eu te falei, mostro meu diploma, mostro a minha empresa e falo, olha, agora eu tenho uma lei, que é a 13.369, né? Estou errada aí? Me corrige, 3.369/12 da 2016, que me garante meu exercício profissional. Está aqui, ó. Isso fica aqui no escritório numa ponta muito fácil. Chegou, tem fiscal? Por favor, sobe. Eu, como boa mineira, sirvo um pão de queijo, café. Por favor, por quê? Exercício legal? Não, tá aqui, ó, tá isso. Não tem problema. É assim que a gente age aqui. Certo. A situação aqui, Bianca, era uma coisa bem peculiar, vamos dizer assim, né? Inclusive, eu tive conversando com a Silvana e com o Walter antes, nós estivemos conversando com eles antes a respeito disso, e ela me disse que já aconteceu em outros estados, mas a situação como a coisa estava se dando aqui era de uma maneira bem peculiar, né? Assim, o fiscal não ia ao seu escritório perguntar para você se você estava exercendo ilegalmente a sua profissão. Você recebia a notificação. Por quê? Porque você postou isso aqui e você estava lá dentro de uma obra, e a obra é coisa de engenheiro e de arquiteto, não é design de interiores, entendeu? Então, os meninos, o pessoal, a gente estava passando por isso, né? Vivenciando essas situações. Os fiscais estavam fiscalizando via redes sociais, apenas em 3 estados: Ceará, Espírito Santo e lá em cima em Alagoas. Pronto, e Espírito Santo nós conversamos, parou. Alagoas também, na verdade, acabaram fazendo um trabalho bem interessante, eu te contei com a gente, foi muito bom, reconhecendo o trabalho do Design de Interiores e da ABD. E no Ceará, com a nossa entrada no CREA, isso acabou. Não recebemos mais nenhuma autuação, não é isso, Ricardo? Mas foi uma coisa muito peculiar mesmo e que abalou bastante os escritórios de design de interiores, né? Nós tivemos uma situação muito parecida com essa em 2015. Nós tivemos uma ação do CAL muito forte no período que a gente nem estava ainda com a nossa lei, né? E vários escritórios pequenos foram abordados e criou-se uma situação muito constrangedora para todo mundo, e naquela ocasião a gente nem tinha a lei ainda, né? Nós estávamos tramitando. E quanto mais isso acontecia, mais nos fortalecia dentro da ABD, mais força a gente tinha para poder regulamentar essa profissão e argumentar junto com os parlamentares. O que eu acho muito, assim, o que eu sugiro a todos os profissionais que estão passando por uma situação ou passam por uma situação dessa, é manter a sua calma, primeiro, porque vocês estão resguardados por uma lei, vocês têm uma formação profissional, vocês têm uma legitimidade de exercício que é garantida até pela Constituição brasileira, né? O exercício profissional. E esse tipo de atitude, eu acho que agora a ABD Ceará estando aí e vocês todos, mais uma vez, estruturados para poder ter essa abordagem, é exatamente mostrar que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E não se deixem abalar. Vocês têm o pleno exercício de mostrar, inclusive nas mídias sociais, aquilo que vocês aprenderam a fazer na faculdade, né? Então, muito... Eu acho que isso foi uma atitude muito infeliz aí, eu fico pensando, mas não se deixem abater de jeito nenhum, não faz sentido. E eu falo isso para vocês porque, como eu tive o fiscal vindo aqui, né, e também tive presencialmente na ocasião, quando eu indo em Minas, eu tive presencialmente no CREA lá.
E eu tive exatamente essa mesma postura, levei tudo que eu tinha. Eu falei assim, olha, eu estou resguardada aqui pelo meu diploma. Então, se eu não posso, eu quero indenização do Estado, porque eu fiz uma federal. E eu entrei com 17 anos, né? Então, na época, eu falei assim, não, então, peraí, se tem alguém que está fazendo exercício legal da profissão aqui, e então alguém foi ludibriado, porque eu entrei, inclusive, prestando vestibular, pensa, né? Então, nós temos todo o direito para poder exercer nosso trabalho e mostrar nosso trabalho. Agora, o que eu acho que é muito importante também, enquanto profissional, é a gente saber dessa linha muito definida das nossas atribuições, que está descrita ali na lei, né? Se você está com seu arquiteto, ou seu parceiro, ou seu engenheiro e tudo mais, e você quer propor, sugerir algo em função que venha agregar valor no teu projeto interior, endossado, inclusive, pelo teu cliente, você está fazendo um processo de colaboração para que ele possa melhorar cada vez mais o projeto e deixar o cliente, que é de nós dois, satisfeito, né? Então, eu penso que isso deve estar para acabar. Será que não, Ricardo? Pois é, essa é a nossa expectativa, né? A Silvana até perguntou se existia mais algum caso, né? Se tinha acontecido algum caso. Eu desconheço, né? Mas a gente quer até aproveitar esse momento que a gente está trazendo esse assunto, que a regional está sendo implantada, para nos colocar à disposição dos designers de interiores, né, e que eles falem para os colegas. Eu estou vendo que nós temos um número de aproximadamente 40 pessoas aqui na nossa sala, mas nós temos 158, né, Silvana? 158 associados. Então, a gente precisa que esses outros profissionais tomem conhecimento. Essa live vai estar disponível no canal do YouTube, né, Silvana? Isso, vai para o YouTube logo. O Leandro pode falar nas escolas também, né? Sim, sim. Né? E a gente aliás, eu acho que é uma aproximação que vocês podem fazer também, continuar fazendo, porque já fizeram, né? E acho que a gente precisa que essas pessoas tomem conhecimento e deem conhecimento à ABD de qualquer realidade desse tipo, né? Qualquer acontecimento desse tipo, de autuações, porque é a oportunidade que a gente tem de fazer valer aquilo que a gente está pleiteando e está conseguindo, né, com a ABD e com o CREA, e antes disso, a ABD já prestava um atendimento, né? Eu tive, antes de ser convidado pela Silvana para a diretoria da regional, né, eu tive um dia uma colega de faculdade que me ligou e disse: Ricardo, copiaram todos os meus projetos e estão dizendo que tem um cara dizendo que é deles. Eu digo: peraí, que tem quem resolve isso aí, né? E ela não era associada, e eu levei ela para o contato de São Paulo, né? E aí a gente conseguiu, a Silvana, a ABD intercedeu, né, com a pessoa lá, e o problema foi solucionado. Então, eu acho que a ABD está aí agora exatamente para isso. A gente está aqui colocando a experiência da Bianca, e a Bianca, como falou muito bem, né, e explicou a postura que a gente deve ter diante dessas situações, mas a gente tem que estar consciente de que a ABD está aí exatamente para juntar todo mundo e, junto com a sede em São Paulo, fazer valer as nossas prerrogativas, né? Esse é o nosso trabalho, né? É muito importante esse senso de coletividade, porque agora, estando com a ABD, vocês têm os cursos, vocês começam a ter também assim um bate-papo, você começa a debater em torno da nossa atuação, que para muitos ainda pode ser um pouco nebuloso, exatamente por causa da formação acadêmica, que às vezes não, olha, não, eu adorei fazer alteração de desenhar arquitetônico, não sei, passa muitas vezes informação, que eu sei que quando a gente estava desenvolvendo o processo nosso de legalização profissional, muitos chegavam para mim e falavam: nossa, mas eu fiz muito desenho arquitetônico, eu mexia nas paredes, o professor me ensinava. Eu falei: não, a gente aprende de tudo. Eu estava lá falando da aula de física, e no segundo grau eu aprendi que tempo e espaço é relativo. Mas esse conhecimento eu tenho comigo e hoje eu aplico, mas não quer dizer que eu sou uma física, né? Então, é o conhecimento para você saber
saber, inclusive, do seu limite, onde é que você pode estar atuando. Pronto. E quanto mais você fala sobre a sua atuação, mais consolida a importância da gente estar dentro do nosso recorte profissional, sabia? E sabe, uma coisa, você falou uma coisa aí que o professor ensina, né? Uma realidade que nós estamos vivendo agora aqui no Ceará é que os designers, até Leandro está aí para falar sobre isso, se ele tiver alguma coisa para acrescentar o que eu vou falar, mas os cursos de designer de interiores, que antes tinham profissionais de design de interiores atuando como professores e coordenadores, estão sendo, vamos dizer assim, modificados e eles estão colocando professores, arquitetos, coordenadores, arquitetos, e o curso, por exemplo, que nós fizemos na Estácio, né, ele hoje não conta com mais nenhum designer de interiores no corpo docente, e aí os meninos, eu tenho uma estagiária lá no escritório que ela disse, Ricardo, meu trabalho da faculdade que eu tenho que entregar, a professora é arquiteta, e ela mandou eu fazer um trabalho que não é de designer de interiores, é de arquiteto. Né? Então, eles estão vivenciando isso, os meninos estão se formando em design de interiores e quem está fazendo isso são os próprios arquitetos. Né? Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje, que está formando, que está ensinando os meninos a fazer arquitetura no curso de design de interiores. Então, é isso que você está falando. Né? De repente, a gente sai, esses meninos vão sair doido para levantar a parede, para fechar a porta, abrir porta, né? Porque é isso que eles estão aprendendo na faculdade. Né? Eu acho que a questão, por exemplo, da faculdade é além da questão de sair dessa linha, sabe? Tinha que sair dessa linha, e eu falo isso assim com muita segurança, porque durante esse período aí que a gente estava batalhando mesmo, era uma constante esse diálogo, era uma constante. Eu falava assim, mas vem cá, você fez um curso de tecelagem? Você sabe identificar um tapete Aubusson, um quilim turco? Você sabe definir o que é um jacquard? Ou você sabe o que é uma porcelana, um lalique? Você chegou a esse... Não, isso não. Como que não? É verdade. Mas como que não? Aí eu falei assim, mas vem cá, ou se nós temos que fazer um projeto, aí eu falo, a nossa atuação ela é tão grande que, por exemplo, se você receber um francês hoje, e esse francês fala assim, eu quero a minha decoração que tenha um toque de brasilidade e tenha uma linguagem francesa. Você tem que saber identificar qual é o período que ele se identifica mais dentro da cultura francesa, que tipo, aquele tapete que ele colocou lá é um Aubusson francês, que tem aquela cena de... Você tem que valorizar aquilo. Né? Ou então, onde que você aprende isso? Se não é na faculdade? Não é? Eu quero fazer um design, eu quero fazer uma marcenaria, eu não quero usar corrediça, eu quero um estilo que fosse a marcenaria artesanal. Como você vai fazer um encaixe? Vou fazer um malhete. O que é malhete? Eu não sei o que é malhete. Onde você aprende isso? Curso de design de interiores. É verdade. Então, nós não temos que preocupar com da massa corrida para dentro, não diz respeito a gente. Dali para cá, inclusive, pegando o indivíduo com as suas fobias, necessidades particulares, necessidades especiais, percepções de valores, resgate emocional, comportamento psicológico, sabe? Essa coisa toda é o que cabe a nós a colocar naquele ambiente. Bianca, eu vou fazer agora a vez dos meus colegas, certo? Eu vou te fazer uma pergunta que assim, eu já ouvi algumas indagações a respeito. E quando for só uma janela, você põe o arquiteto, põe o engenheiro na jogada? Quando for só uma porta, ou então só uma divisória de gesso que você tem que subir, você coloca esses profissionais dentro do projeto, ou você... Boa pergunta. Aonde entra o arquiteto engenheiro? E isso na nossa lei, ela está muito clara. Toda vez que você faz uma intervenção que envolve a estrutura
do ambiente, é de bom tom você ter ali um engenheiro. Nem que seja para fazer uma consultoria. E o que é essa estrutura? Isso foi muito... A gente debatia muito isso dentro da ABNT, né? Estrutura, vou mudar vou colocar 3 tomadas. Estou mudando a estrutura na parede. Eu vou colocar a estrutura? Tá, você está aumentando a carga, né? Você está aumentando pontos elétricos e você vai aumentar a carga ali se o cara resolver colocar 3 máquinas possantes ali, você está dando espaço para ela. Então, você muda a estrutura. Ah, mas meu cliente vai lá e põe um filtro de linha. Seu cliente pode, você não. Né? Seu cliente quer botar um filtro de linha, ele põe. Mas não é você. Então, a gente, isso aí é uma coisa assim, eu estou trazendo para você uma posição que eu tenho aqui. Então, quando eu tenho assim, por exemplo, como agora a gente está fazendo uma casa, né? Uma casa em que o cliente fez o arquitetônico e trouxe para a gente desenvolver os interiores. Quando eu comecei a fazer os interiores, eu vi que todos os boxes que vão ficar piso-teto ia passar exatamente na janela, que era um rasgo, ia ficar aquele box de vidro com a janela lá no fundo, aquela coisa mal acabada. Eu poderia simplesmente falar, olha, vamos mudar a esquadria, vou colocar um perfil de alumínio, né? Vamos fazer só a mudança na esquadria para que o box morre exatamente naquele perfil e arremata muito bem ali. Eu podia ter feito isso, mas eu fiz questão de fazer o contrário. Olha, esse perfil que a gente vai colocar aqui, ele vai interferir na fachada desse nosso arquiteto. Vamos mostrar para ele lá, ver se ele valida também. O respeito que esse arquiteto tem comigo é uma coisa absurda. Tanto que ele falou assim para mim, Bianca, me ajuda a definir a cor, porque a gente pode fazer uma coisa bacana, entendeu? Então, eu acho assim, dai a César, eu usei muito essa frase nesse período nosso aí da ABD, enquanto eu fazia as palestras. Eu gosto muito dessa frase, dai a César o que é de César. Entendi. Muito bom, muito bom. Tem umas colegas aí, eu estou vendo, eu queria até que a Rosane, se tivesse condição de repetir, porque eu vi só a primeira parte da frase, uma colocação que a Raíssa fez, a Raíssa Lima, uma colega nossa. Ricardo, nós temos algumas observações, eu vou até ler para vocês, se vocês quiserem comentar. Nós temos a Erilaine, que mora no Rio Grande do Norte, comentando que não tem a ABD lá e ela fica um pouco insegura em projetar por lá. Essa live está sendo ótima para ela. Nós temos a Lívia, que comentou, né, se for uma parede estrutural com janela, eu acredito que ela quis dizer que sim, tem que envolver um arquiteto e um engenheiro. E a Raíssa, ela comentou assim, boa noite, é verdade, eu sou DI, estou cursando arquitetura e minha coordenadora arquiteta é também do DI. Outro ponto, recentemente apresentei um projeto, trabalho da faculdade, e debati com a professora sobre a questão que o DI pode sim sugerir uma retirada de parede ou gesso, desde que o engenheiro seja consultado. A questão é que ela falou que o DI não pode sugerir isso de jeito nenhum. Bom, eu gostaria de fazer reforçar o meu posicionamento nisso daí. Se a gente está fazendo um estudo de comportamento do cliente, se o cliente, por exemplo, ele quer... Eu vou voltar àquele caso, que é um caso real, tá? Eu não estou conjecturando, não. O meu cliente, ele queria estar sentado na mesa da copa dele e ele quer enxergar o lago que está lá na frente. Para isso, pelo ângulo de visão, pelo cálculo que nós fizemos, a estatura que ele tinha, o peitoril da janela não poderia estar 1 metro, como era o padrão. Teria que estar ali a 60 centímetros. Levei o questionamento para o nosso arquiteto, para o nosso cliente endossou e eu trouxe para o arquiteto. Eu não estou propondo, eu estou atenta a uma necessidade do meu cliente na questão da ergonomia, que é uma matéria da nossa área, né? Que a nossa área abrange isso, e estou entendendo que o meu cliente possui uma necessidade e eu estou colaborando
para que realmente o nosso arquiteto, o engenheiro, no caso lá, faça aquela intervenção, porque não é só abaixar. Aí, Ricardo, é aquele detalhe. Aí, Bianca, mas você não poderia você mesmo abaixar 10, 20 centímetros ali? Não, eu não posso fazer isso, porque tem as outras peitoris todas que tem que também seguir um alinhamento. Então, e isso dá um peso na fachada diferente. Então, se ele acha que não, olha, Bianca, aqui não dá, mas eu vou criar um outro recurso, tudo bem. A gente apresenta uma necessidade e pode até sugerir, mas quem vai bater o martelo de fato para atender aquela necessidade que nós identificamos com o nosso cliente é realmente quem é responsável. Agora, ele pode muito bem falar, não, eu não vou abaixar esse peitoril, vai ficar lá 1 metro e ele, se ele quiser, ele que levante. Pode acontecer. Já escutei coisas assim também. Aí é uma questão entre o meu cliente e ele debaterem o assunto. A gente já apontou o problema. Identificar a necessidade peculiar do cliente é competência nossa. Tá. É competência nossa. Entendi. Mais alguma coisa, Rosane? Nós temos mais uma observação da Lívia Souza, e ela fala que a administração do condomínio pede a ART para reformas que envolvem elétrica, hidráulica e remoção de paredes. Sim. Perfeito. Existe uma normativa, e isso eu fico muito confortável também de trazer isso para vocês, que é a 16280, NBR 16280. Vocês anotem, depois vocês procuram saber, tem lá no site da ABD também. A ABD participou dessa elaboração dessa normativa. O que acontece? Antes mesmo da nossa legalização profissional, acontecia muitas reformas em condomínio em que os profissionais, formados ou não, né, e isso eu não estou querendo, porque tem muitos profissionais que são autodidatas, muito competentes e que trabalham com engenheiros, tá? Não é uma questão de querer classificar nem nada, mas muitos profissionais ou pessoas que são leigas começam a fazer reformas nesses condomínios sem ter o menor critério de analisar o quão aquela alteração pode abalar a estrutura do patrimônio coletivo. Então, aconteceu muito em 2014 e em 2015, prédio desabando. Eu acho que foi até em Fortaleza, me corrija se eu estiver errada, Ricardo, que tinha uma piscina que caiu. Sim. Ou foi uma varanda que caiu. Ano passado, caiu uma varanda de um prédio, caiu uma piscina em outro prédio e caiu um prédio inteiro. Tá? Então, e o que acontece com tudo isso? Tá certo o condomínio exigir. E quando eu estou entrando no condomínio, como design de interiores, eu falo, olha, eu sou design de interiores, conheço a normativa 16280, tenho ciência do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, eu vou fazer meu plano de reforma, que está lá no site da ABD, eu vou fazer remoção do piso, eu posso colocar piso sobre piso, posso trocar piso flutuante, mas tudo que você for usar martelete, não pode. Se você for mudar ponto elétrico, aumentando carga e tudo mais, não pode. O design de interiores não pode fazer isso. Você não pode alterar a estrutura, você não pode bater nas paredes a ponto de colocar em risco o patrimônio coletivo. E isso não é só o design de interiores que não pode. Qualquer civil que não seja engenheiro ou arquiteto não pode. No meu condomínio, tinha uma advogada que adorava ser arquiteta e engenheira. A advogada, ela... Não, Bianca, olha, eu mesmo faço as minhas reformas e tudo mais. Uma senhora já de muitos anos, com certeza tinha uma visão de obra e tal. Só que um dia eu estava no meu apartamento e as paredes tremiam. Ela mora a 3 andares acima da minha. E o que era? Ela tinha resolvido colocar um ar-condicionado e o cara do ar-condicionado não passou pela normativa, não passou pelo condomínio. Na verdade, ele entrou dentro da garagem de serviço, subiu para o apartamento dele e estava fazendo um furo na viga para passar toda a parte de infra do ar-condicionado.
E pode? Lógico que não pode. Primeiro, que o ar-condicionado vai dar uma sobrecarga da elétrica. Cadê o quadro elétrico, a memória de cálculo? Está colocando em risco o meu apartamento também, né? O apartamento de todo mundo. Você mora num prédio, você acha que uma pessoa pode entrar lá, fazer o que quiser? Desaba. Então, é normal, é correto o design de interiores fazer o plano de reforma. Se você não for usar martelete, você não vai alterar a parede, não está tendo sobrecarga de elétrica, vai fazer um retrofit, não precisa recolher RT. Retrofit não precisa colher ART e RRT. Você precisa fazer o seu plano de reforma para dizer para o condomínio, olha, peço licença, vou entrar com a minha equipe para fazer pintura, para fazer um piso flutuante, para colocar papel de parede, para fazer o gesso, para fazer isso, fazer aquilo. Eu vou fazer isso. Aí você coloca no plano de reforma, começo, meio e fim, né? E deixa esse plano de reforma junto com o projeto técnico lacrado. Eu faço esse protocolo, até assim, trazendo um pouco para vocês, eu faço protocolo. Então, eu faço tudo isso, assino eu como design de interiores, e aí mando. Já aconteceu, o condomínio falou assim, vem cá, você vai fazer reforma, cadê a RRT? Eu falei, por que você está pedindo? Você leu que eu vou fazer um retrofit? Eu não estou fazendo uma reforma civil, eu estou fazendo um retrofit. Ah, mas por que retrofit? Olha aqui, ó, laminado melamínico, ou vinil, ou piso de vinil, eu estou fazendo pintura, estou colocando papel de parede, estou fazendo isso e estou otimizando, substituindo as lâmpadas que era de dicro por dicroled, que tem uma carga mais baixa. Não estou fazendo nada. Agora, gente, se eu estou entrando com uma reforma junto com um parceiro que é engenheiro e tudo, é muito bacana também você chegar com o teu calhamaço de projeto, plano de reforma, a RRT ou a ART do engenheiro, e também a sua responsabilidade como profissional design de interiores. O respeito que esse condomínio acaba tendo por você é uma coisa absurda. Então, eu acho que é muito da nossa atitude, da nossa postura. Essa norma 16280, depois vocês olham, até se depois tiver alguma dúvida, eu acredito que a BD tem algumas palestras gravadas que nós fizemos disso, não tem, o Silvana? Deve ter, Bianca. Não sei se está no YouTube. Teríamos que dar uma olhada. Tem tanta coisa. São duas normativas. Coisa que a gente precisa fazer. São duas normativas que o design de interiores tem que conhecer, né? Aliás, duas não, três, minto. Uma é essa NBR 16280, porque caso contrário, você não consegue entrar num condomínio para fazer um retrofit para você trabalhar, você não consegue. A segunda é a 15.575, que é a norma de desempenho, NBR 15.575, norma de desempenho. Essa é muito importante vocês colocarem nos seus projetos, porque isso é passível de ação jurídica também, por parte, inclusive, da cadeia produtiva do processo, e a normativa com relação à acessibilidade. É 90.520, agora eu estou confusa. Procura ver, normas de acessibilidade, tamanhos, giro de cadeira, porque às vezes você pode propor dentro de um banheiro que já existe, eu vou colocar ali o uso para a cadeira de rodas. Você vai só trocar a louça para poder ficar prático para quem vai usar, mas às vezes não dá para você fazer um giro. Então, a gente tem que conhecer posicionamento das alças, né? Alças de apoio. Então, é muito importante essas três normativas para você poder ter um respaldo na hora de projetar e acompanhar suas obras. Bianca, nós temos mais uma pergunta aqui, da Roberta Bueno de Freitas. Ela pergunta se no caso do apartamento ou casa estar no contrapiso, se vocês podem fazer o revestimento do piso. Perfeito. Se é uma casa, as casas elas têm menos, como é que eu vou falar, exigências, digamos assim, com relação à questão dessa 16280, pelo seguinte, caso que eu falo, caso de rua, sem ser caso de condomínio.
essa pergunta que ela faz, em vez de fazer casa, eu vou falar de apartamento, tá? Então, por exemplo, tem muitos apartamentos que são entregues sem revestimentos. Eu acho que é com relação a isso que ela deve estar mencionando, que é muito comum. Então, o cliente compra o apartamento e ele vem sem os revestimentos. Só que no memorial descritivo da própria construtora, já existe ali uma diretriz de quais são os acabamentos que você pode empregar no seu projeto, né? Então, por exemplo, muitas pessoas compram o apartamento e não compram o revestimento e contratam você para você poder ir lá ajudar a escolher se quer um piso 1,20 por 1,20, se vai querer colocar um piso vinílico, se vai colocar um revestimento tipo um carpete, sei lá. Então, o mais importante para você poder fazer um trabalho em que esteja assegurada é olhar o memorial descritivo que a construtora preparou aquela base e seguir aquilo ali. Mas pode acontecer também do cliente comprar esse apartamento e o piso ser porcelanato. Então, o cliente pode falar assim, não, olha, eu não gosto de porcelanato, eu quero colocar uma pedra de mármore. As espessuras começam a mudar. O contrapiso não está preparado para uma espessura de 2, ele foi preparada para uma espessura de 0,8 ou no máximo 1, né? Então, se é necessário fazer esse acréscimo, isso aí tem que ser muito bem avaliado e provavelmente tem que subir soleiras, tem que fazer umas intervenções que vale a pena consultar aí um colega arquiteto, engenheiro. Vê se eu respondi essa pergunta. Pergunta se ela pode ser isso que ela estava questionando. Eu acredito que seja isso mesmo, viu, Bianca? Porque ela colocou no contrapiso, é isso mesmo. Agora, nós já colocamos ali o site, a página do site da ABD com as normas que a Bianca citou. Já tem gente baixando, então já está certinho, Bianca. Os associados têm acesso. Os associados têm acesso ao plano de reforma, né, Rô? Sim, também. Certo. Quem é associado à ABD tem acesso ao plano de reforma disponível na área do associado no sistema. Isso mesmo. Exatamente. Vamos caminhando para o final. Posso finalizar? Por favor. Você deixa? Então, eu acho que é isso mesmo, Silvana. Eu acho que a gente já pode caminhar para finalização. Eu acredito que o pessoal, pelo menos as pessoas que conversaram comigo, eu tentei trazer todas as questões que eles tinham interesse em conhecer, né? E a gente quero agradecer a Bianca, né? Um prazer enorme conhecer você, né? E ter esse papo com você aqui, com a Silvana, Leandro e o André, né? E eu estou muito feliz por isso e quero dizer que nós estamos aqui bem disponíveis para ouvir você outras vezes sobre os diversos assuntos referentes à nossa profissão. Com você, Obrigada, Silvana. Ricardo. Obrigada. Eu quero agradecer também, e é sempre um prazer colaborar com todos vocês, sabe? Eu sei que a gente está trilhando um caminho diferente, digamos assim, porque é uma profissão nova, né? Mas muito consolidada. Vocês podem ter segurança de que é a profissão mais linda que tem, não tem outra, tão transformadora. E a ABD, ela está preparada realmente para ajudar a gente a atingir nossos objetivos. E a Silvana falou muito bem aí no começo, né? O nosso trabalho, ele tem uma excelência muito grande. Nós estamos construindo um trabalho muito bacana profissionalmente. Então, não se intimidem de jeito nenhum. Faça o seu trabalho com muita responsabilidade, com muito amor, né? Dentro daquilo que nos compete, né? Que é muito distante de tudo isso. Queria só fazer uma correção aqui. Não é que eu sou contra os professores arquitetos e engenheiros, não, tá? Não é isso. Eu acho que eles são importantes na nossa formação também. Porém, existe outros viés aí dentro da nossa exigência profissional que precisam ser abordados, seja por artistas plásticos, seja por psicólogos, seja por vários tipos até de física mesmo, né? Questão de iluminação e tudo, emissão de luz, enfim, é uma cadeia multidisciplinar, onde o arquiteto e o engenheiro é
fundamental no nosso aprendizado, mas acontece que nós não temos que fazer exatamente essa atividade, nossa atividade é outra. É isso que eu queria fazer. Mais uma vez, obrigada, eu estou sempre à disposição aqui de todos. Obrigada, Bianca. Obrigado, Ricardo, André. Sempre muito bom estar com vocês. Obrigado pela palestra, Bianca. Foi deliciosa, leve, descontraída e muito cheia de informação. Foi muito gostoso. Para finalizar, gostaria de dizer que o associativismo é um meio nobre de afirmar valores e viver a cidadania de forma plena. A ABD tem um importante papel na defesa e valorização dos designers de interiores, enaltecendo e contribuindo para o profissionalismo técnico e o crescimento do mercado de trabalho em franca ascensão em todo o país. O modo como enfrentamos ou enfrentaremos os desafios e a forma com que a ABD se posiciona face aos problemas e soluções tem sua principal força na solidariedade participativa dos seus associados e de todos aqueles que representa. Então, eu quero convidar todos que, se não forem associados da ABD, todos que estão aqui, por favor, se associem. É muito bom para a nossa profissão, é bom para a ABD, melhor ainda para toda a comunidade. É um grande prazer, então, estar com vocês no Ceará, recomeçar essa regional no Ceará. Tenho certeza que vai trazer muitos frutos para a gente. Desejo muito sucesso para vocês, Ricardo. Você, o André. Vamos continuar com essas nossas palestras. Acho bastante importante essa ideia de vocês. E a gente fala mais depois. Obrigada, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.